e hoje nós vamos estudar o capítulo 11, capítulo 10 de Apocalipse, né? E como eu já disse no domingo passado, daqui para frente os debates vão ficar mais calorosos, daqui para frente as interpretações são muitas, então é um capítulo complicado, mas estou aberto a ouvir a opinião de todos, mesmo que seja contrária à minha, né? O importante é a gente aprender junto. Então vamos fazer a primeira leitura. Apocalipse, capítulo 10, vamos ler o versículo 1 e 2. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Então, a visão de João, até agora nós estávamos falando de catástrofes, de meteoros, de morte, de dor e tortura. E como foi da passagem do sexto selo para o sétimo selo, teve um interlúdio. Um interlúdio é o quê? Um assunto à parte daquilo que estava acontecendo, né? Que foi os 144 mil selados. E aqui na trombeta acontece a mesma coisa. Entre a sexta e a sétima há um interlúdio. Ele sai um pouco fora daquele assunto que estava tratando, que era morte, né, dor, sofrimento, e João tem essa visão. E nessa visão começa com o quê? João ele vê um anjo descendo do céu, vestido de nuvem, o rosto como sol brilhante, os pés como coluna de fogo, e ele pousa na terra, no planeta Terra. Um pé na água do mar, um pé na terra. E ele tinha um livrinho na mão aberto, né? E o que isso quer dizer, né? Como podemos interpretar? Primeiro nós vamos falar que ele desce do céu e põe um pé na terra e no mar. Todos devem estar se perguntando, o que quer dizer isso? Centenas de interpretações existem para falar sobre isso. O que eu tomei, né, como entendimento foi a soberania de Deus sobre todas as coisas. O anjo desce do céu, então quer dizer, o domínio de Deus sobre o céu. Ele pousa e coloca um pé no mar e outro na terra. Domínio, a soberania total de Deus, céu, terra e água. O controle de Deus sobre toda a criação, né? Controle total. E esse anjo aqui, existe uma especulação muito grande em cima dele. Se ele é um anjo apenas, ou se ele é Jesus Cristo, né? E pessoas que eu conheço, que eu converso, né? Muitos acreditam que seja Jesus, outros que seja um anjo. Eu tomei como interpretação, né? Se alguém tiver opinião contrária, nós vamos conversar depois. Mas a minha interpretação é que é realmente um anjo mesmo. Mas a descrição dele aqui, ó, vestido de nuvem, por cima da sua cabeça o arco celeste, o seu rosto era como o sol, os seus pés como coluna de fogo, tinha na mão um livrinho. Tudo isso, se vocês for lá em Apocalipse capítulo 1, que nós já estudamos, primeiro estudo, é muito parecido com a descrição do Cristo glorificado. Muito parecido, né? Um amigo, um irmão nosso em Cristo, até nós tivemos aí um debate forte em cima disso, né? Que realmente é Cristo esse aqui. Eu falei, não é, né? Mas olha aqui, a descrição dele com Apocalipse 1 é igualzinha de Cristo. Eu falei, mas não pode ser, porque ele também tem fatores contrários. Do mesmo jeito que tem o que apoia que ele seja, tem o que apoia que ele não seja. Por exemplo, o primeiro versículo, ó, e vi outro anjo forte. Outro. Se ele falou que ele viu outro anjo, é porque havia um antes dele.
né? E esse um anjo antes dele está lá no capítulo 5, versículo 2 de Apocalipse. Olha aqui, ó. Capítulo 5, versículo 2. Olha. E vi um anjo forte, e aquele anjo também era um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Esse primeiro anjo forte aqui não tem dúvida nenhuma de que não é Cristo, né? Porque ele está perguntando: quem é digno de abrir os selos? É Cristo. Então, se esse é um outro anjo forte também, comparado com esse do capítulo 5, se esse é Cristo, o do 5 também tem que ser. E do 5, a interpretação é impossível que seja. Então, nós podemos, com isso, concluir que esse anjo aqui não é Jesus, é um anjo mesmo. E também no capítulo 18, que nós vamos chegar futuramente, se Deus assim nos permitir, capítulo 18, versículo 21, um outro anjo forte de Apocalipse também, ó. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Não vamos falar dessa cidade, nada. Isso aqui é para frente, é para o futuro. Então esse anjo aqui não pode ser Jesus Cristo, de jeito nenhum. Mas ele tem uma mensagem, ele traz uma mensagem para nós importante, um puxão de orelha aqui para nós, algo para a gente estar alerta e se ligar. Ele não é Cristo, mas ele recebeu de Cristo esse livrinho. Lembra do livrinho? O livrinho primeiramente estava no trono de Deus, na mão direita de Deus o Pai. Quem foi digno de pegar esse livrinho? Só Jesus Cristo. Ele pega o livrinho e começa a abrir. São os selos. Nós já abrimos os 7 selos. Depois que ele abre os 7 selos, ele entrega esse livrinho aberto na mão desse anjo forte. E o anjo forte desce do céu, coloca um pé na terra e o outro no mar, e agora ele vai entregar esse livrinho na mão de João. Então o anjo, ele é um mensageiro direto, ele pegou direto da mão de Cristo e trouxe aqui para a terra. Outra coisa também que ajuda a não ser Jesus é que ele desce, né, vestido de nuvens, entre as nuvens. E nós sabemos que Cristo só vai, quando ele descer entre as nuvens, não vai ser para entregar livrinho, né? Vai ser para estabelecer o seu reino na terra. E esse anjo que vem trazer essa mensagem, entregar na mão de João, ele se parece muito com Cristo. Tanto se parece que até gera discussão sobre isso, que ele é, né? Então, o próprio mensageiro de Cristo se parece muito com ele, muito parecido. E ele entrega uma mensagem para João, e João vai entregar essa mensagem para o mundo, né? E nós somos a continuação de João, nós somos a descendência da igreja lá do tempo de João. E nós agora que estamos entregando essa mensagem para o mundo. E o anjo que entregou a mensagem para João era parecidíssimo com Cristo. E nós? Aí é que está. E nós que entregamos a mensagem hoje? Nós nos parecemos com Cristo tanto assim, a ponto de sermos confundidos? Eu não. Mas eu estou errado de não parecer. Eu tenho que parecer com Cristo tanto quanto o anjo parece. E isso é uma vida de dedicação ao Evangelho, à oração, à vigilância. Nós temos que ser parecidos com Cristo para entregar a mensagem dele, né? Cristo não mandou qualquer um para entregar, qualquer ser, ou simplesmente jogou lá de cima. Ele mandou um anjo muito parecido com ele. E essa é a mensagem principal. E ele tinha um livrinho na mão, e eu já revelei. Esse livrinho, eu acredito, na minha interpretação, que seja o mesmo livro que nós abrimos os 7 selos. Segunda leitura, versículo 3 e 4. E clamou com grande voz, como quando brama o leão,
E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Então, esse anjo, na hora dele falar, ele fala como Cristo também, né? Ele brama como o leão, né? Deu aquele urrado, lembrou-se do leão, né? E nós sabemos que Cristo é o leão da tribo de Judá. Fala como Cristo, não só parece, né? Olha que beleza, né? E quando ele clama, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. 7 trovões, barulho no céu, né? Mas esse barulho no céu não era um barulho comum. Ele trazia uma mensagem. Ele dizia alguma coisa. No versículo 4, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Então nós vemos aqui João, agora que é uma interpretação difícil, e eu não vi nenhum livro perguntar isso. João, ele estava arrebatado em espírito tendo essa visão. Será que o corpo dele estava com uma caneta na mão lá, dormindo, sei lá, escrevendo? Será que ele estava escrevendo lá no lugar onde ele estava, o livro do Apocalipse? Ou será que depois que ele acordou, ele conseguiu se lembrar de cada detalhe? Não sei. Depois vocês podem dar sua opinião sobre isso. Mas uma coisa ele escrevia, ele anotava, ou mentalmente, ou na mão, sei lá. Mas ele guardava tudo que ele estava vendo, para ele escrever, que é o livro do Apocalipse. E quando esses trovões disseram uma frase, ele foi proibido de escrever. Está lá. Sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E agora, né, entra o trabalho aí dos teólogos, né? Eles querem descobrir o que foi dito aqui por esses 7 trovões. Eles querem desvendar esse mistério, né? E tem muitas opiniões, que eram mais 7 juízos que viriam, mas era muito juízo sobre a terra e foi proibido, e não sei o que e tal, né? Mas João ouviu, ele ouviu. E João não escreveu sobre o que ele ouviu, ele não falou. Não existe uma carta de João depois de Apocalipse. A quarta, né? João escreveu 3 cartas. Não existe a quarta contando isso aqui. Não existe também outro qualquer escrito que diga que João falou que estava escrito aqui, o que ele ouviu. Ele não falou. E nós precisamos saber o que quer dizer isso? Precisamos ficar ali com teologia, argumentando e tal, o que é? Não. Tem coisas que nós não precisamos saber. Tem coisas que nós não devemos saber. Nós vamos saber de tudo no tempo certo. Então aqui mostra a soberania de Deus diante da revelação dele. Ele vai revelar para o homem aquilo que é necessário. Paulo, em uma das suas cartas, acho que é 2 Coríntios, se não me engano, ele diz que ele é arrebatado em espírito até o 3º céu, e ele diz que ele ouviu coisas lá que não podia falar também, né? Então Deus deu revelações à parte aos seus servos, mas que não deveriam ser contadas para ninguém, né? Então nós não devemos tentar descobrir o que é isso aqui, o que significa isso aqui. É um segredo que está guardado para aquele tempo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Daniel, no capítulo 12. Daniel 12, vamos ler o versículo 8 e 9. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Quem lembra dos estudos do irmão Natanael vai saber o que significa isso aqui. Não estou interessado em falar de Daniel, mas Daniel também recebeu uma revelação da qual não entendeu,
e foi dito para ele, olha, sela, guarda isso aí, não se preocupe com isso que você viu, é para o tempo do fim. Um dia você vai saber. Acredito que Daniel agora já possa até já saber do que se trata, lá no céu, né, onde ele está. Mas para nós aqui não é necessário saber. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Querer saber aquilo que não é para saber. Querer saber mais do que precisamos saber. Né? O mais importante a saber é aquilo que está claro. E não tentar ficar discutindo muito em cima daquilo que está obscuro. Né? Por isso que surgem tantas heresias na Bíblia, né? Nos ensinos, aí, nas doutrinas, aí no mundo afora. Porque eles querem saber mais do que convém. Né? E muitas vezes aquilo que é necessário saber, eles não se importam. Já debati com tanta gente, né, no Facebook, né, no WhatsApp, tantos assuntos acerca da Bíblia e da salvação mesmo eles nem conheciam. E nem estavam interessados em conhecer. Queriam saber de outras coisas que não convinha saber, como esses 7 trovões. Terceira leitura, voltando lá em Apocalipse 10. Terceira leitura, versículos 5 a 7. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então, esse anjo, mais uma vez, ele prova aqui que não pode ser Jesus. Porque ele levanta a sua mão ao céu, né? Eu tenho uma Bíblia em casa, que a tradução dela, se alguém tiver aí, me fala. Que fala que ele levantou a sua mão direita. Né? Vejo que já tem gente aí que tem essa tradução. Que ele levantou sua mão direita ao céu, né? Em sinal de juramento. Então ele jura por quem? Ele jura para o que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então nós vemos aqui que esse anjo jura por uma autoridade maior do que ele. Né? Se fosse Jesus, juraria por si mesmo. Nós já vimos isso em Êxodo, né? Todo mundo sabe, né? Que Deus jura por Ele mesmo. Por Ele mesmo. Por quê? Porque não há maior do que Ele para Ele jurar. Se Deus tiver que jurar, Ele jura por si mesmo. E esse anjo, ele jura por alguém que criou o céu, a terra e que criou todas as coisas. Então quer dizer que Ele não é o Criador de todas as coisas. E nós sabemos que Jesus é. Jesus esteve participando da criação. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, como diz em João capítulo 1, né? Então, não pode ser. E ele fala que não haveria mais demora. Que demora é essa? Não haveria mais demora. Versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então ele jura que não haveria mais demora, que isso seria cumprido logo. O quê? O que é isso? Né? É o estabelecimento do reino de Deus. Porque a 7ª trombeta, né? Nós vamos ver que já é a chegada de Cristo na terra, né? O estabelecimento do seu reino. Porque quando Paulo fala, ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão e nós subiremos aos céus nos ares para nos encontrarmos com Cristo. Então, depois de João ver todas aquelas calamidades,
catástrofes que nós vimos, que nós falamos tanto aí já, 3 semanas seguidas, agora o anjo promete para João, olha, não vai haver mais demora, chegou o tempo. Né? E nós já vimos trocar 6 trombetas. Ele falou, quando tocar a 7ª, vai se cumprir. Fica tranquilo, não vai demorar mais. Né? E se cumprirá no versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Não haveria mais demora, né? Porque quando nós estivermos na grande tribulação de 3 anos e meio, 3 anos e meio eu acredito que vão ser bem demorados, né? Não vai ser tão rápido como passa hoje, né? Como mal saímos do ano novo, nós já estamos em maio, né? Tá quase já também, maio está quase indo, né? Então, acredito que esse vai ser um tempo angustioso, difícil, pesaroso, e não vai ser um tempo que vai passar tão rápido assim, né? Vocês já perceberam que 1h30 de almoço que a gente faz no trabalho, ela passa assim, ó, parece que é 10 minutos, você acabou de comer, já está na hora de voltar, mas quando falta meia hora para dar 6 horas para a gente ir embora, parece que demora umas 2 horas, né? Às vezes não tem serviço, eu sento lá no meu computador assim, fico olhando o relógio, aquela meia hora ali parece que é uma eternidade. Eu falo, por que não é assim no horário de almoço, né? Que passa rápido. Então eu acredito que na época da tribulação também vai ser assim. Vai ser um tempo demorado de passar. Porque vai haver guerra, sofrimento, dor. É claro que nós, os crentes, nós vamos estar protegidos. Claro que nós vamos estar separados ali, guardados, né? Nós vamos ver isso mais para frente. Mas vai ser um tempo demorado, um tempo difícil. E nós temos esse conforto. Calma, não vai demorar. Logo vai se cumprir. Depois que acontecer tudo o que está descrito aqui, né? Nós vamos reconhecer, nós que estudamos o Apocalipse de coração mesmo, com boa vontade, nós vamos reconhecer os sinais e vamos saber quando será o cumprimento dessas coisas. E isso também, né, do versículo 5 a 7, é uma releitura de Daniel capítulo 12. Vamos voltar mais uma vez lá em Daniel 12. Daniel 12, versículo 7. E aqui ele vê um homem vestido de linho, que é parecido com esse anjo aqui, né? Daniel capítulo 12, versículo 7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita, esse aqui é a mão direita, ó, e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas, né? Então, Daniel aqui nos dá a certeza daquilo que nós temos falado todos os domingos, que a tribulação, o grande sofrimento é um tempo, mais meio tempo, já me esqueci como é que ele falou ali, mas quer dizer 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. Então, depois que o anticristo sentar no trono, 3 anos e meio depois disso, Cristo volta. Nós sabemos o tempo. E também para Daniel foi feito esse juramento. Então acredito aqui que João tinha em mente, já tinha estudado o livro de Daniel e se lembrava dessa passagem no momento que tinha essa visão. São muito parecidas, né? Uma confirmação da profecia de Daniel. Versículos 8 a 11 de Apocalipse 10. Vamos lá. E a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho, e disse-me: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel.
E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então João viu aquele anjo majestoso, espetacular, fantástico e tal, aquela visão, ouviu trovões, isso você não pode escrever e tal, e o anjo jura que não vai ter mais demora, e o anjo que estava com aquele livrinho aberto na mão fala para ele, pega e come. E ele fala assim, olha que legal, ele tem uma inversão, né? E disse-lhe, toma-o e come-o. E ele fala, amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Fala que no estômago dele vai ser amargo, mas na boca vai ser doce. E João toma o livro e ele inverte a posição. E tomei o livro da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. O que isso quer dizer? Come o livrinho, é doce como mel na boca, mas no ventre é amargo. O que isso quer dizer? Né? Tem um salmo, eu acho que se eu não me engano muito, ele deve ser o 29, mas não vamos lá. Fala que, não é o 29 não, 119 por aí, né? Depois nós vamos ler ele, que fala que as palavras de Deus elas são doces como mel, né? E realmente a palavra de Deus ela é doce, né? Todos nós vimos na igreja para prestar louvores, nossas orações, petições, agradecimentos. Mas o prato principal mesmo que nós vimos aqui na igreja para fazer é ouvir a palavra de Deus. Esse, claro que nós louvamos e oramos, mas o principal para nós é ouvir, é o nosso alimento. E a palavra de Deus ela é um alimento doce, gostoso, saudável. Mas por que aqui ela é amarga? Como entender esse amargor aqui que João sente comendo o livro? É simples se você for lá em Ezequiel capítulo 2. Vamos lá. É isso mesmo. Capítulo 2, vamos ler o versículo 9 e passar já adentrando no capítulo 3. Versículo 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. E eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, e suspiros e ais. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca, e me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel, nem a muitos povos de fala estranha e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. E nós vemos aqui Ezequiel, que ele recebe também um rolinho muito parecido com o de João. Parecidíssimo, come, é doce. E o que ele vai fazer com esse livrinho? Ele vai lá entregar essa mensagem, né? Porque comeu, come, está dentro. Faz parte dele agora, está dentro do coração. Esse é o sentido de comer. Estar essas palavras por dentro. E ele vai anunciar. E o de Ezequiel é amargo em que sentido? No sentido de anunciar para um povo duro, né? Um povo que não aceita. Versículo 7. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Né? A diferença aqui é que Ezequiel vai entregar essa mensagem para a casa de Israel. E Jesus fala, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Né? Por quê? Porque eles não querem essa mensagem
que fala de julgamento, de juízo, né, de condenação. Eles querem as mensagens que elas sejam doces na boca e no ventre também. Mas a mensagem de Deus, o Evangelho, ele tem o lado doce da salvação do homem, mas ele tem o lado amargo que é a condenação. E o mundo não aceita essa condenação, assim como a casa de Israel não aceitou. E João, ele é comissionado pelo anjo. Olha, João, vai lá e entrega essa mensagem ao mundo. E tem entregado essa mensagem ao mundo. E no decorrer de 2000 anos que se passaram, o que nós vimos? Que os mensageiros de Deus verdadeiros, eles sofreram perseguição e eles sentiram o amargo de pregar a palavra de Deus.